Hoje vamos gravar mais um episódio do nosso programa Papo Global, gravando esse episódio aqui no dia 13 de julho, diretamente aqui do nosso estúdio em Miami, e temos o prazer, né, de ter a presença do nosso amigo Tavi Costa aqui no episódio de hoje, e é uma honra poder receber o Tavi aqui. Para quem não conhece o Tavi, acho difícil que o pessoal que nos acompanha ainda não conheça o Tavi, mas uma descrição do Tavi aqui para a gente iniciar, né, o nosso episódio. O Tavi trabalha diretamente do Colorado, na Crescat Capital, desde 2013, né? Estamos ficando velho, hein, Tavi? E o Tavi é Portfolio Manager da Crescat Capital, é o brasileiro mais influente do mercado americano no sentido institucional, com diversas entrevistas ao longo dos anos para grandes meios de mídia, como o Wall Street Journal e a Bloomberg. A principal tese que o Tavi hoje é conhecido, principalmente no público brasileiro, é de um bull secular no mercado de ouro. O Tavi é ativista em seus investimentos em mineradoras de ouro. Porém, eu conheço o Tavi desde 2015 e muito do que o Tavi fala sobre mineração e sobre ouro, eu acredito que qualquer um que assista esse episódio hoje vai poder encontrar rapidamente, buscando os perfis de mídia social do Tavi. E eu sei que quando conheci o pessoal da Crescat e o Tavi em 2015, num evento de fundos aqui em Miami, eles ainda não eram tão famosos na questão da mineração e do ouro. E o que a gente sempre teve muito prazer em conversar com lives no canal da Liberta Global, desde, se eu não me engano, 2017, é sobre o tema macro. Então, diferente das últimas 200 entrevistas que te convidaram, Tavi, para falar sobre mineração e sobre ouro, hoje a gente vai falar de macro aqui nesse episódio, que é um tema que eu também gosto muito, que eu também acompanho muito, e a gente sempre que dá um tempo, a gente troca uma ideia a respeito do que está rolando no mercado. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui. Por favor, compartilha com a gente aqui como o pessoal te acha na sua mídia social e um pouquinho aí, se você quiser, do seu background, enfim, sobre a Crescat, fica à vontade. Afinal, a gente te convidou aqui, então o mínimo que a gente pode fazer em retribuição é que você faça aí, por favor, um marketing, uma propaganda do excelente fundo de vocês, que inclusive nós aqui gostamos muito, somos fãs do seu fundo. Poxa, você levantou minha bola. O prazer é todo meu, Heraldo. Desde que a gente se conheceu, a gente vem conversando sobre temas macro há muito tempo. O nosso fundo teve uma mudança em 2018, principalmente, após principalmente essa situação de se posicionar a favor do mercado de ouro. A gente decidiu, na verdade, criar um foco muito maior na parte ativista dessas mineradoras que a gente vem se envolvendo, principalmente na parte de exploração. Mas você está certo, é algo que acabou tomando muita atenção de muitas pessoas e acaba sendo o tópico principal de muitas conversas, mas poucas pessoas sabem que por fora dessa tese ativista, sem dúvida, há também uma tese muito forte macroeconômica com relação ao que vem acontecendo na economia global. A gente teve um ano, até o momento, teve um ano muito bom e interessante, principalmente pela alocação em commodities recentemente. Eu tenho uma opinião talvez diferente de muitos outros que têm uma opinião pessimista com o mercado com relação ao que deve acontecer com o mercado de commodities, mas eu também tenho bastante uma opinião muito forte, né, formada pelo fato dessas valorações extremas que a gente vê aqui no mercado dos Estados Unidos e também sobre a economia chinesa, que eu acho que faz uma grande parte principalmente dessa tese macroeconômica tão envolvida nessa parte de commodities, entre outros. E como é que o pessoal que vai assistir esse episódio que vai ao ar, provavelmente no dia 15 de julho, te acha e te segue? Twitter, Instagram? Acho que Twitter seria o mais fácil, @TaviCosta seria o mais fácil. Eu tenho também um pequeno canal no YouTube que às vezes a gente faz apresentações semanais. Se você escrever Tavi Costa, você encontra. A gente fala um pouco sobre alguma empresa de mineração que a gente se envolveu e investiu pelo fundo.
e também pelo Instagram, @TaviCostaMacro, onde eu compartilho alguns dos nossos gráficos e trabalho que a gente faz. Na www.crescat.net seria onde você pode encontrar nossas cartas, que a gente tenta pelo menos fazer uma análise bem profunda com relação à nossa visão global. Então, essas são as diferentes formas aí de você encontrar a gente. Tá certo. Eu, para disclosure aqui, né, eu sou um fã das cartas, né, muitas vezes o pessoal me pergunta o que eu leio. Eu não estou preocupado com o que está escrito na CNBC, com o que está escrito na manchete da Bloomberg, mas eu estou preocupado com o que a carta mensal da Crescat está compartilhando aí com o mercado. Então, para quem quiser conhecer mais sobre a Crescat, pode entrar em contato com a nossa operação aqui da Liberta Global e a gente encaminha aí carinhosamente o contato para o Tavi. Será um prazer. Bom, separei alguns temas macro, então repetindo, tá, pessoal? A gente não vai ficar falando sobre mineração aqui hoje. Obviamente que o assunto poderá vir à tona na discussão macro, e é justamente essa a minha primeira pergunta. Eu acompanhando aí, né, eu também gosto muito de acompanhar o cenário macro, acredito que em alguns momentos, né, do ciclo de crédito e do ciclo econômico, a gente consegue encontrar alguns posicionamentos que têm uma assimetria muito favorável na alocação. E a minha primeira pergunta é, o DNA, né, o pedigree de ir atrás de mineradora de ouro, surgiu como uma derivada das expectativas macro de vocês, mais ou menos ali no período de 2018, 2019, eu acredito. A primeira entrevista que vocês deram, se eu não me engano, para um grande meio de mídia, foi mais ou menos naquela crise do Natal de 2018, quando o mercado caiu 20% e vocês estavam posicionados aí na mão oposta. Então, se você pudesse resumir a narrativa de mais ou menos como que a tese das mineradoras e a tese do ouro, sem entrar nesse detalhe, né, mas como que o desenho macro acabou te levando nessa direção, onde que foi o spark, né? Onde é que foi a faísca que vocês começaram a navegar nessa direção e por quê? Qual é a conjuntura, qual é o contexto, enfim, que te fez chegar nessa conclusão, cara? Não precisa entrar no detalhe do detalhe, mas assim, o desenho macro, essa é uma curiosidade que eu acredito que vai resumir rapidamente para a gente poder avançar na entrevista aqui. Eu acho que a curva de crédito estava, né, de uma certa maneira invertindo, como a gente nunca tinha visto no passado, e em diferentes partes do mundo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, sem dúvida, a gente viu no passado e viu em partes em que, em alguns anos seguintes, ocorreram recessões. Então, era claro para a gente que as valorações extremas do mercado acionário aqui nos Estados Unidos e também na parte corporativa de renda fixa e variável, até mesmo dentro da parte soberana, o que a gente percebeu foi que havia uma falta de alocação de capital dentro do mercado de commodities e uma grande intervenção do Banco Central para evitar uma contração na economia. Então, a gente não sabia que haveria, no caso, uma pandemia, assim como diferentes outros alocadores de capital também não sabiam, mas claramente havia um declínio principalmente da atividade econômica naquele período de 2018 e 2019, enquanto o Banco Central tinha começado apenas a sua intervenção naquele período de setembro, com o Ripple Market tendo alguns problemas. E, na nossa opinião, essa progressão de intervenção de bancos centrais estava aumentando de uma forma que a gente nunca viu, ou seja, se a gente olhar nos anos 90 até o final dos anos 80, essa intervenção vem, na verdade, ficando cada vez mais extrema. Então, havia, né, um pensamento, pelo menos dentro da Crescat, que eles tinham realmente duas rotas aí para tomar. Uma delas seria uma deflacionária, ou seja, né, não deixar, ou talvez esses períodos especulativos em mercados principais, como o mercado acionário, talvez aumentando a taxa de juros, o custo de capital, criando assim um problema, né, essa tal faísca para que a gente tenha outros problemas no mercado acionário.
ou seja, uma queda, né, de níveis especulativos para níveis medianos que a gente viu na história, que seriam, na verdade, uma queda provavelmente de 30%, 40% no mercado acionário. E a segunda rota que a gente pensava que poderia acontecer, que era ainda a gente estava dando uma probabilidade muito maior, era que, na verdade, o Banco Central começaria realmente a não só intervir da maneira que a gente viu nos anos recentes, mas de uma forma tão extrema que seria, no caso, uma forma de realmente aumentar as forças inflacionárias em diferentes partes do mundo. Então, desde a pandemia, a gente viu esse aumento principalmente do governo, né, do estímulo fiscal, sendo em si fundeado pelo estímulo monetário, né, com a forma de suprimir taxas de juros. E, né, quando a gente olha períodos diferentes, décadas diferentes do mundo, no qual as taxas de juros estão abaixo da expectativa de inflação, normalmente, como alocadoras de capital tendem a iniciar uma exposição maior em ativos tangíveis. Então, na nossa opinião, seria uma dessas. E o interessante é que, por mais que eu tenha uma opinião formada com relação ao que deve acontecer nos próximos anos, principalmente com relação à inflação, eu respeito a tese deflacionária, dado as valorações e o nível de especulação que a gente vê no mercado acionário, principalmente. Então, quando a gente olha essa diferença de commodities e o mercado acionário, essa proporção, né, claramente a gente está num dos níveis mais baixos nos últimos 50 anos, então isso deve ocorrer uma mudança no qual essa proporção começa a subir. Não sei se vai ser causado por uma queda do mercado acionário, um aumento de commodities. Recentemente, a gente viu um aumento do mercado de commodities, mas essa é a maneira que eu vejo essa parte de exposição de portfólio. É tudo uma questão de probabilidades, e existem formas assimétricas de você se expor hoje no mercado, sem se realmente colocar numa situação onde você tem que acertar se teremos inflação ou não. Eu acho que teremos uma inflação um pouco mais duradoura que o mercado pensa, não vai ser tão transitório. Lógico que tem partes transitórias de tudo isso, mas eu acredito que isso vai mudar um pouco, principalmente o cenário de custo de capital e a maneira que a gente analisa empresas como um todo. Mas a gente pode entrar nesse assunto também, que eu acho que vai ser importantíssimo para os próximos anos. Cara, excelente forma de introduzir. Para quem está assistindo, o Tavi começou falando sobre a inversão do mercado de crédito, é o que a gente chama da inversão da curva de juros, que historicamente é um sinal de um reposicionamento no mercado de crédito, onde se acredita que o crescimento econômico futuro será menor do que o crescimento econômico presente, e que foi um tema ali em 2018, 2019, para os poucos que já nos acompanhavam, né, na época, os títulos do Tesouro de 3 meses ultrapassaram por um período curto, né, os títulos do Tesouro de 10 anos, e de acordo com um estudo estatístico do próprio Fed de São Francisco, é uma forma robusta, né, estatisticamente falando, de se prever recessões, e aí não é que se preveu uma recessão, mas houve uma recessão logo depois causada pela pandemia, mas a grande aposta do mercado ali no segundo semestre de 2019 era que o ritmo do crescimento econômico americano ia diminuir, né? Não necessariamente a pandemia, e aí esse posicionamento acabou beneficiando quem estava nessa tese, porque a principal forma de explorar essa tese era justamente estar na parte longa da curva, né? Acreditando que o Fed voltaria a baixar a taxa de juros. E que foi justamente o que aconteceu, só que numa magnitude gigantesca. O Tavi mencionou o mercado de Ripple, que é um assunto que eu quero tocar aqui nessa entrevista ainda, mas possivelmente mais para frente, que é um assunto complexo, mas muito interessante, que ele também acompanha, né, esse tema, que para mim começou ali em setembro de 2018 a dar alguns sinais, né, da importância da liquidez e da importância do colateral no mercado de bonds, que não existe hoje um professor, um livro, uma teoria que explique esse funcionamento, né? Acho que a maior autoridade seria o Zoltan, do Credit Suisse, é algo novo, e eu tenho dedicado muito dos meus estudos a isso. Mas, dando continuidade, e eu vou querer ouvir aqui as suas expectativas a respeito do
da sua percepção do futuro, eu tenho postado e comentado a respeito de deflação. Eu tenho uma visão diferente da sua, e eu entendo totalmente esse debate da mesma forma, com a mesma ótica que você, que existem argumentos para os dois lados. Mas na minha visão, cara, os maiores drivers que estatisticamente, até hoje, né, comprovam uma percepção inflacionária que se mantém por maior tempo, são a pirâmide demográfica, e aí o desemprego em mínimas, né, o emprego aí dentro da realidade da economia, né, então, pleno emprego seria com um aumento de salários. Mas a política monetária em si, a forma como funciona o QE, né, a impressão de dinheiro, entre aspas, aqui, até hoje ela não se provou inflacionária, não significa que não é inflacionária e que não será inflacionária, mas até hoje, pela dinâmica, justamente da forma como funciona a conta do Tesouro, a conta do Fed, mas no momento que o governo manda cheque de auxílio monetário, que aí a gente está falando de política fiscal, ou seja, aí você está pegando a arma, né, do QE, a arma monetária, e realmente você está transformando isso em algo fiscal, né, uma política fiscal, e isso sim, estatisticamente, historicamente, tem potencial inflacionário. Isso é indiscutível, mas a minha grande questão aqui é a seguinte: até o momento, nos meses que os cheques foram distribuídos de forma massiva, a gente percebe alguns indicadores econômicos, tipo gastos pessoais, indo super bem, tipo 14%, 13%. Nos meses que não tem o cheque, que é o caso aí desde do mês de abril, muito ruim. E o desemprego não diminui. Então, por que a minha postura deflacionária aqui nesse contexto? O que eu enxergo olha, havendo um jogo político para continuar essa distribuição de cheques através de política fiscal, a gente vai ter inflação. Não havendo esse jogo político, a gente não vai ter inflação tão alta ou crescente, e o crescimento econômico vai ficar devendo. A pirâmide demográfica americana está envelhecida, então é como se fosse uma estagnação no potencial de crescimento econômico com a falta de dois drivers importantes para a tese inflacionária. Isso explica, por exemplo, o valuation relativo altíssimo que a gente observa hoje, tanto nas ações quanto nos bonds corporativos. Aonde que você acha que essa visão pode estar pecando em relação à deflação versus inflação? O que você comentaria a respeito dessa forma de enxergar? Não tem a pirâmide demográfica favorável para a inflação, o crescimento econômico me parece fraco até o momento, então meu risco de inflação aqui está na mão da política fiscal e, obviamente, da questão geopolítica que tem afetado algumas commodities como semicondutores, etc. O que você corrigiria aqui na sua visão, cara? Eu acho que, logicamente, a ideia de que o envelhecimento da população seja deflacionário, eu não tenho dúvidas que isso seja um impacto muito grande. Por mais que nos anos de 1910 e entre outros anos, naquele período, na verdade, o envelhecimento também era uma teoria que não deixaria que as forças inflacionárias seriam duradouras naquele período, e acabou sendo, né? Óbvio que a gente teve uma Primeira Guerra Mundial, entre outros, até mesmo uma pandemia no final daquela década, mas sem dúvida, né, são fatores para você considerar. Eu acho que a grande tese, né, contra o período inflacionário, essa ideia que, pelo menos eu acho que tem uma probabilidade maior de acontecer, seria a velocidade monetária, né? Sem dúvida, isso no passado tem sido uma das grandes razões pela qual as forças inflacionárias não tiveram pelo menos uma força mais duradoura como no passado, nos anos 70, por exemplo. Agora, o que eu acho interessante é, analisando ativos que se beneficiam de
cenários inflacionários, como, por exemplo, o ouro, não que eu queira entrar muito nesse período, mas vamos analisar só rapidamente, né, principalmente em uma economia como o Japão, que vem sofrendo, talvez, muitos acreditam que os Estados Unidos seja o novo Japão, né, principalmente pelo esse fator da velocidade monetária. Eu acho que, né, analisando o preço do ouro em termos da moeda local, né, do ien, claramente você vê que o preço do ouro subiu, né, e vem valorizando com relação à moeda japonesa. Então, isso eu gosto de investimentos que, na verdade, tem essa opção, né, de acabar, e a alternativa de performar muito bem em períodos deflacionários e inflacionários. Então, essa é a primeira parte que eu gosto. A segunda parte, se a gente analisar outros países como o Brasil e a Turquia, entre outros países emergentes, que tiveram essa velocidade monetária em declínio secular, na verdade, a gente viu também partes inflacionárias. O Brasil sabe muito bem o que é inflação, principalmente nas últimas 3 décadas, e o que é interessante disso é que a parte de velocidade monetária não teve um efeito tão grande, né, segurando essa força inflacionária. É óbvio que a gente pode também criar argumentos contra essa ideia. Por exemplo, ao tamanho da economia brasileira ou economia da Turquia, entre outros, não se compara com os Estados Unidos e países desenvolvidos. Esses países também não têm uma reserva monetária como o dólar, com status mundial, como, por exemplo, o real não se compara. E também a parte de endividamento, né, desses países emergentes, principalmente de endividamento em dólares, né? Então, ou seja, essa dívida estrangeira, sem dúvida, também acaba criando um problema inflacionário muito maior, que não é o caso aqui nos Estados Unidos, da mesma maneira. Então, essas são as diferenças claras. Agora, os pilares inflacionários, que eu acho que são muito importantes, existem 3. Né, na parte da demanda, né, que seria o dinheiro, a parte da poupança agregada na população americana, que nunca foi tão grande, né? A gente viu até períodos 2, 3, 4 meses atrás que estava ainda maior, mas ainda assim, no nível que está hoje, é muito acima do que a gente viu na história, principalmente também ajustado pela inflação em anos 70, anos 50, 60. Então, isso, na minha opinião, é apenas uma outra razão que a gente provavelmente deve ver aí, esse dinheiro entrando na economia. Mas essa não é a grande parte. A segunda grande parte da demanda tem a ver com o crescimento de riqueza da população, principalmente de classe baixa, que, querendo ou não, né, estatisticamente, ao olhar diferentes partes da sociedade, a gente vê claramente que o bottom 50%, que seriam as partes né, mais pobres da população americana, na verdade, cresceram o seu net worth, ou a sua riqueza, da maior maneira na parte anual que a gente já viu na história, né, dentro de uma recessão que parecia realmente uma depressão. Então, isso vem acontecendo, não é querendo dizer que não existe desigualdade. Obviamente, outras partes ricas da população também subiram bastante na parte de riqueza. Agora, essa é apenas um pilar, né? O segundo pilar seria mais na parte principalmente na parte de commodities, né? O preço de commodities subindo. E eu acho que poucos economistas entendem realmente a complexidade de você criar, não só na parte, essa nova agenda verde que a gente vê no mundo todo, querendo, principalmente na parte de poluição e querendo eletrificar o mundo. Poucas pessoas entendem e não estão calculando corretamente a quantidade de ativos, como, por exemplo, commodities de base, como cobre, entre outros, que devem, na verdade, suprir essas necessidades. A gente não tem essa quantidade suficiente. E a criação desenvolvimento dessas minas de cobre, entre outros, a dificuldade é extrema e demora muito tempo para você criar isso. A gente passou por um período de 10 anos de recessão no mercado de commodities. E é por isso que eu gosto desse mercado, porque eu gosto de mercados que estão baratos. Então, eu acho que isso realmente vai ser uma coisa um pouco mais duradoura que alguns economistas estão pensando. A segunda parte que também aumenta, na parte de custo, tem sido, sem dúvida, o que a gente está vendo por causa do estímulo fiscal. A gente está vendo uma dificuldade e escassez de trabalho em diferentes partes do mercado.
Isso eu vejo algumas pessoas muito inteligentes tomando uma posição contrária com isso, e eu acho que falta mais, um pouco menos ficar fechado no seu escritório de ar-condicionado e sair para conversar com as pessoas. Eu tenho amigos, né, que não estão trabalhando, vários amigos que não trabalham hoje por causa desse estímulo fiscal. Então, isso, sem dúvida, está causando uma dificuldade para as empresas encontrarem emprego, e o que vai causar, na minha opinião, é o que a gente já está vendo, na verdade, que é um aumento de salários aqui nos Estados Unidos. Uma coisa que a gente não vê há 30 anos, né? Esse aumento, na verdade, ele vem diminuindo, desacelerando há 30 anos, na verdade. A gente não vê uma tendência de alta nessa parte de salários aqui nos Estados Unidos. Isso sim, eu acho que seria um segundo pilar que eu acho que vai se tornar uma coisa muito forte. E, obviamente, a parte do ar-condicionado que eu estava querendo dizer não é com você, Heraldo, é com outras pessoas. E a terceira parte que eu acho que é importante, que você tocou, que eu acho que é muito, na verdade, essencial para entender isso tudo, seria a parte de impressão monetária. É claro que a impressão monetária que a gente viu após a crise de 2008 não criou a inflação. E isso, na verdade, é um erro cometido principalmente por muitos investidores no mercado de ouro, né? Então a gente vê aqueles gold bugs que acreditam que isso seja apenas o único fator. É importante você olhar esse mercado, principalmente essa tese inflacionária, né, na minha opinião, com uma lente de diversos, múltiplos, né, de fatores, e no caso, esses 3 pilares são os principais. Eu não acredito que a impressão monetária para a continuação de estímulos fiscais deve terminar tão cedo. Então, na minha opinião, principalmente a gente está vendo essa enorme emissão de tesouros aí nos Estados Unidos, com a falta de compra, na verdade, de principalmente investidores estrangeiros, né, que vem já numa queda, e o que a gente está vendo, na verdade, é um aumento, né, por mais que eles estejam falando em reduzir a compra de ativos do governo, né, o Banco Central aqui dos Estados Unidos, eles estão aumentando a sua compra de ativos. Isso que é a coisa mais bizarra dessa situação. Então, eu acredito que esses 3 pilares à tona, talvez tem uma grande probabilidade que talvez possam gerar uma inflação mais duradoura. Não é um caso de hiperinflação, eu discordo com isso, porque eu acho que hiperinflação, na verdade, ele acaba se desenvolvendo por uma fraqueza política muito maior, né, principalmente em casos, né, como Venezuela, Argentina, que a gente vê o dinheiro, principalmente capital inteligente saindo do país, né, principalmente empresas maiores saindo do país. Isso não está acontecendo aqui nos Estados Unidos. As maiores empresas do mundo ainda estão aqui nos Estados Unidos, estabelecidas aqui também. Então, eu não acredito nessa tese, na verdade, mas eu acho que a inflação deve aumentar o custo de capital e mudar principalmente a maneira como a gente analisa empresas, né? Porque nas últimas décadas o foco tem sido em crescimento de vendas, né? Você cresceu vendas, Netflix, Uber, todas as empresas, na verdade, nunca tiveram, muitas dessas empresas nunca tiveram, na verdade, lucro. Então, com o custo de capital subindo, eu acho que a prioridade em principalmente aumento de lucratividade entre empresas e indústrias vai começar a se tornar um fator importante. Então, vai mudar um pouco, e já vem mudando a liderança do mercado, né? A gente está vendo algumas indústrias, a parte de recursos naturais, liderando o mercado recentemente. Eu acho que isso deve continuar, na minha opinião. E a gente vai ver, na verdade, né, por fora dessas empresas maiores, né, os FANGs, né, Facebook, Google, Amazon, Netflix, na verdade, eu acho que, tirando essas da jogada, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade de algumas empresas de software, algumas indústrias que estavam realmente muito supervalorizadas, como, por exemplo, a parte de criptomoedas, entre outros, que acho que vai ser, na verdade, um pouco mais, vão ter um pouco mais de dificuldade nos próximos anos para criar uma demanda forte que a gente viu, por exemplo, nos anos anteriores. Então, eu acho que isso vai mudar um pouco o cenário. Mas eu respeito muito essa tese deflacionária, eu compartilho a sua opinião, eu acho que quando você cria valorações extremas, como a gente vê no mercado acionário, isso nunca termina bem, né? E quando você vê uma queda desses mercados, na verdade, a gente vê uma força deflacionária muito maior.
Então, você está né, exposto a esse possível cenário, eu acho que é muito importante hoje para qualquer administrador de portfólio. Então, é algo que eu também respeito e tenho no portfólio atualmente. Mas eu acho que a probabilidade é muito maior, que a gente deve sim ver um aumento de salários mais orgânico. Veja, por exemplo, os ganhos das empresas aqui dos Estados Unidos, compare esse gráfico com o nível de salários nos Estados Unidos, subtraindo principalmente a quantidade de estímulo fiscal, né? Porque é importante a gente ver o crescimento de salário orgânico, não dado essa dependência do governo. Então, eu acho que claramente as empresas estão numa situação que talvez possam sim pagar um salário maior, e claramente principalmente esse protesto que a gente está vendo, o início, na minha opinião, de protestos contra empresas principalmente a parte privada aqui dos Estados Unidos, para que eles aumentem principalmente né, essa parte de ganhos na parte da população, principalmente mais pobre aqui dos Estados Unidos, deve acontecer de uma forma ainda mais forte ainda, acho que vai intensificar nos próximos meses. Então, eu acredito que esse tipo de tendência é difícil reverter, e eu acho que a gente vai entrar um período mais inflacionário do que deflacionário, e o período dos últimos anos tem sido deflacionário positivo, e então essa liderança de mercado deve mudar muito. Excelente. Bom, são tantos temas que eu acho que só um episódio não vai ser suficiente. Então, vou pegar um gancho no que você falou e depois a gente pode falar um pouco de China. A gente está entrando agora na temporada de balanços do second quarter, né, do segundo trimestre. A expectativa do consenso de analistas, de acordo com o Reuters Scorecard do dia 25 de junho, é que o setor industrial, por exemplo, vai ter um crescimento de lucro dos últimos 12 meses de mais de 560%. Setor de consumo também 3 dígitos. Eu, como apenas um mero observador e alocador conservador, a gente sabe que os dados que vão sair são do segundo trimestre, período aí abril, maio, junho. Quando eu comparo com alguns indicadores aqui de uns modelinhos que a gente roda aqui de econometria, eu vejo que, por exemplo, o preço dos salários subiu, eu vejo que as taxas de juros subiram, e eu vejo que o consumo das pessoas ficou bem abaixo, e eu observo que o custo, por exemplo, de shipment de insumos subiu muito. Então, aí vem a última coisa que eu estou enxergando aqui, que também é absurda, é a quantidade de ações que o current PE ratio, né, o preço sobre lucro da ação, é mais do que 2 dígitos percentuais do que o forward PE ratio para mais de 50% do índice S&P, e só tem um jeito de resolver esse problema. Ou o lucro sobe, ou o preço cai. Me parece que até os próprios analistas sabem que foi muito otimista a revisão aí de crescimento. Você acredita que a narrativa atual de trade de reabertura, economias bombando, tem chance de mudar? Para do tipo, primeiro vamos ver se volta para o ritmo que estava em 2019, para depois a gente continuar falando de crescimento econômico? E você acha que o bond market já sacou isso e por isso essa queda nas taxas de juros longas que a gente observou nas últimas semanas, ou você acha que isso tem mais a ver com um jogo ali entre o Fed e os dealers? Eu acho que recentemente a queda do mercado de tesouro nacional americano, sem dúvida, foi mais por uma desaceleração da economia que eu acho que está sendo precificada nesse mercado, mas junto com uma compra imensa do Banco Central, que na verdade aumentou comparado com os meses passados. Agora, o fator salarial, né, que a gente estava comentando, na minha opinião, vai ter um impacto nas margens de empresas, né? Você pode repassar para o consumidor até um certo ponto, né? Ou seja, exato, a gente está falando aqui de aumento de salário, a gente está falando aqui de aumento de custo de insumo, endividamento corporativo ao nível máximo global, 7 trilhões,
problemas de cadeia de logística e custo de shipment. E enquanto a gente está falando disso tudo, a gente olha para o índice S&P, tradando no percentil 99% de price earnings. Se a gente fizer a conta desde 1964, no percentil 99,99% price sales, 96% price book. Ou seja, como que a gente vai justificar que essas ações valem o que elas valem no momento atual? Não tem como. Tá muito assimétrico, na minha opinião. O que você acha que esse earnings season vai passar de mensagem, cara, aí para o mercado? Não, principalmente na parte de empresas menores, as expectativas de ganhos estão, né, completamente fora do normal. E por mais que os índices americanos estejam em níveis, em uma máxima hoje, né, principalmente carregados pelas essas empresas maiores, na minha opinião, a gente está vendo algumas quedas, né, principalmente de empresas que lideravam esse mercado, que são importantíssimas, né? Por exemplo, o próprio ETF de internet de empresas chinesas caindo quase 40%, né? As ações chinesas hoje, elas entraram um pico provavelmente em fevereiro, né? Caindo próximo de 20% já. Se você analisar os bancos chineses também, a gente já vê algumas quedas imensas, né, principalmente de capitalização no mercado. ARK, né, que foi da Cathie Woods, um dos ETFs mais famosos, aí, próximo de 20% de queda desde o seu pico. SoftBank, que foi talvez uma das modelos de negócios de mais sucesso que a gente viu nos últimos anos. E mais agressivos, né, diga-se de passagem. Mais agressivos, já caindo 30%. E eu não vejo ninguém comentando sobre isso. Algumas empresas que eu sempre achei uma loucura alguém pagar o que pagava, Peloton, vamos usar como exemplo. Excelente. Lyft, caindo 27% hoje. Então, se você olhar a correlação entre o S&P hoje versus o ETF MCHI, né, da China, olhar a correlação semanal, você vê que a gente está numa correlação mais baixa desde que a gente viu em 2018, no começo de 2018. Você, mais que qualquer outra pessoa, sabe muito bem o que aconteceu naquele início. Foi um problema, um evento de volatilidade, né, que principalmente de veículos ligados a outros produtos derivativos no mercado. Então, tem alguma coisa acontecendo no mercado, principalmente na parte nessa parte de liderança de setores, indústrias e empresas, então que vem mudando claramente. A parte de liderança das próprias petroleiras, algo que a gente não via há muito tempo no mercado, né, estava acontecendo também. Chega a ser irônico, né? Chega a ser irônico, eu acho que você tem que... É complicado o que está acontecendo no momento, mas criam duas possibilidades assimétricas que são muito interessantes. Primeiro que, para mim, me parece claro que a agenda transitória, né, poxa, você olha tantos ativos, né, tantos preços, índices de preços no mundo todo, eu não vejo nenhum que esteja subindo apenas 5%, né, ou 5,4%, como diz os índices inflacionários aqui dos Estados Unidos. Todos eles vêm crescendo muito mais que isso. Então, é claro, né, lógico que a gente não quer falar sobre histórias aí de conspiração, entre outros, mas é claro para mim que esses índices inflacionários não estão medindo de forma correta o que vem acontecendo, na verdade, com o aumento de preços de consumo dos consumidores aqui nos Estados Unidos. Em outras partes do mundo a gente já sabia, o Brasil sempre fez isso. Agora, aqui nos Estados Unidos a gente também sabia, mas eu acho que nunca foi tão severa essa diferença do preço real de produtos e serviços aqui nos Estados Unidos com relação ao que está sendo reportado pelo governo. Então, me parece claro que o grande mandato dos Estados Unidos, do Banco Central daqui não é estabilidade inflacionária, não é estabilidade do mercado de trabalho. Afinal, eu acho que a gente já atingiu os dois há muito tempo aqui, né, nos Estados Unidos. Talvez, dado essa dependência do estímulo fiscal, né, você pode
criar esse argumento que eu concordo, na verdade. Eu acho que a grande diferença é que eu acho que isso deve continuar, não deve parar, né? Não vejo por que isso deve parar. Se eles pararem por um mês, a economia vai virar, né, vai ter uma mudança completamente oposta do que a gente viu nos últimos 6 meses. Então, na minha opinião, a razão pelo investimento em ativos tangíveis é essa falta de crescimento orgânico, né, essa dependência de estímulo fiscal e monetário que deve continuar. Então, na minha opinião, isso em algum momento vai gerar inflação, né? A gente viu primeiro o estímulo monetário, depois da crise de 2008, não tão severo como a gente viu na parte fiscal, e atualmente a gente está vendo os dois de uma forma que a gente nunca viu no passado, né? Vendas de varejo, talvez também subindo por causa dos preços, não apenas volume, né? Eu acho que isso eu já percebi isso nos meus modelos, que parece claro que o aumento de preço está causando também esse grande aumento na parte de varejo, mas eu concordo, o consumo não está tão forte como alguns analistas vêm né, precificando no mercado hoje, né? E eu acho que é importante você entender essa parte de estagflação, né? Por causa que me parece que a parte inflacionária seja mais duradoura, e não acho que a economia esteja saudável, acho que muito longe disso, né? Essa ideia de que a gente esteja no começo dos anos 20, que a gente viu né, no último século. Mais para o final dos anos 20, né? Me parece mais no final do que o começo, talvez, mas naquele período a gente estava saindo de uma crise de quase 60% no mercado dos Estados Unidos, aqui na parte de ações. A gente viu um período inflacionário que, na verdade, chegou ao seu pico, né, naquele período. A gente não está vendo isso hoje. E, tecnicamente, quando a gente olha gráficos, né, mais uma vez, eu estou olhando a parte macro, a parte fundamental, mas também a parte técnica. Price action, né, cara? Importante. Price action, não me parece que a parte inflacionária está no fim, me parece que está mais no começo. É claro que preços como lumber, né, madeira aqui nos Estados Unidos, subiu de forma acelerada, mas se você olhar o preço daquilo na parte trimestral de décadas passadas, está muito acima que a gente viu em qualquer outro ano passado. Então, é claro ainda que nessa força inflacionária, por causa dos ativos tangíveis, principalmente commodities, na minha opinião, está apenas no começo, né? Eu gosto de algumas específicas, mas eu acho que tem formas diferentes de você se expor. Então, se caso eu estiver errado, né, eu acho que tem formas assimétricas para o cenário deflacionário que não estão, na verdade, na parte de opções, né? A parte de opções, na verdade, na minha opinião, está um pouco cara, né? A gente vê alguns indicadores, como, por exemplo, um que eu olho muito, chama Skill, né, que calcula a volatilidade implícita de opções fora do dinheiro aqui no mercado, principalmente no S&P, e você compara isso com o VIX hoje, a maior diferença que a gente viu né, na história. Então, até mesmo o volume de opções aqui, por causa desse cenário mais eufórico, né, que a gente está vendo, também vem acontecendo dessa maneira. Então, eu acho interessante, o Bank of America colocou uma pesquisa recentemente perguntando para os seus investidores: vocês acham que a inflação vai ser transitória ou não? Mais de 70% dos investidores acreditam que vai ser transitória. Então, eu acho que tem partes transitórias, eu acho que a maioria não vai ser. Então, eu estou muito mais exposto no portfólio que a gente vai ver inflação mais no futuro. Eu acho que vai ser uma continuação de ativos tangíveis, na verdade, performando bem, criando essa demanda, né, principalmente de alocadores maiores de capital, em busca de uma proteção, né, dessa diluição monetária, entre outros. E essa ideia que o Federal Reserve pode reduzir drasticamente as suas compras de ativos né, do governo, me parece completamente fora da realidade. Se a gente olhar, por exemplo, em dezembro de 2008, eles baixaram a taxa de juros para próximo de zero, e eles só voltaram a subir em dezembro de 2015. Então, quase aí 7 anos
para chegar a subir a taxa de juros. Então, você ainda usou um exemplo bom, né? Porque se a gente fosse usar o Banco Central Europeu como exemplo, estamos até hoje esperando. Verdade. Então, isso, na minha opinião, junto com naquele período, né, a gente estava numa situação que, em 2008, o mercado de petróleo se aqueceu demais, né? Chegou a 145. Puxando um gancho já para o último tema aqui da nossa live, que é a China. Então, contextualizando quem está assistindo aqui. A grande tese do início ali dos anos 2000, principalmente ali depois da crise de 2008, era do Brave New World, né? Do Bravo Mundo Novo, liderado pelo crescimento e investimentos em infraestrutura e comercialização e produção dos emergentes, dentre eles, obviamente, destaque para a China, que antes, como nunca, né, se abria ao capitalismo, nesse sistema meio híbrido, meio estranho, tipo um livro do George Orwell, né, usar tecnologia para monitorar, tecnologia de ponta para monitorar a população, mais incontestável que a demanda chinesa por commodities foi quem puxou o mercado de commodities ali até... Cada commodity conta uma história, né? Vamos, isso aí é indiscutível, né? Mas, de forma geral, 2012, 2013, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, para a maioria, algumas outras sustentaram até 2014. 2015 o negócio começou a ficar estranho, 2016 morreu o mercado de commodities cíclicas, digamos assim, e agora voltando com força, mas a gente percebe que existe algo ocorrendo na China, e a gente percebe através não apenas de alguns indicadores de países que se relacionam com a China, porque confiar nos indicadores que saem da China é muito difícil para nós, mas o que você enxerga, por exemplo, de risco a nível global, tanto para uma tese de commodities, e aí, claro, o ouro não entra nessa discussão, porque o ouro teria, na verdade, um upside nesse contexto, mas as commodities cíclicas, né? O que você enxerga de risco para as commodities? O que você enxerga de risco para o mercado financeiro a nível global, mercado de crédito? E você acredita que isso pode estar relacionado a algum evento geopolítico de maior escala? O que você acha que vai acontecer com a China, Tavi? E o que você acha que isso pode causar de problema para o resto do mundo? Na verdade, o impacto dos problemas na economia chinesa, na minha opinião, como grande parte no mercado de commodities, talvez não seja tão extremo como pareça, né? Principalmente pelo fato de que algumas pessoas dizem, os números inflacionados dizem que a economia chinesa vem crescendo de uma forma muito acelerada, principalmente na última década, né? E a gente acompanhou com uma recessão nesse setor de commodities, né? Então, me parece... Né, exato. Como que a China continuou crescendo desde 2013 até o ano passado, com as commodities caindo? É um bom ponto que eu acho que tem muito intelectual de headline que resume tudo de uma forma tão simples que esquece de algumas ironias, né? Mas levanta para o ouvinte, eu sei que a gente conversa disso sempre, a gente acredita nisso há uns 2 anos já, ou mais, alguns dados macro aí da China, só para quem está acompanhando aqui entender do que a gente está falando, eu acho que é importante, porque eu sei o que você sabe, o que você acompanha, você sabe o que eu acompanho, mas quem está assistindo esse vídeo talvez nunca tenha ouvido os dados que você tem aí, levantamento de, por exemplo, 300% do PIB, defaults corporativos já acima de 100 bilhões esse ano, de construtoras gigantes, empresas com nota de crédito do nada dando default da noite para o dia, reservas bancárias, e tudo isso ocorre enquanto o yuan está no nível de preço superior ao que ele estava, por exemplo, há 2 anos atrás. Comenta um pouco do contexto macro da China e do que você está enxergando, que acho que vai surpreender muita gente que está assistindo, que vai assistir, né, essa entrevista aí. Eu acho que as construtoras, né, principalmente na parte de imóveis residenciais, na China foi bem o início, né, a parte, né, muito similar com o que a gente viu antes da bolha de imóveis aqui nos Estados Unidos.
em alguns níveis muito piores, né, na verdade, e muito mais com questão a perda de dinheiro dessas empresas, né, constante, na verdade, tem sido sempre uma coisa que chamou muita atenção nossa. Então, a forma que eles investiram ativos no passado, principalmente bancários, que vem crescendo a níveis que a gente nunca viu em economias do tamanho como da China, ou que sejam próximos do tamanho da economia chinesa, realmente esses 300% de ativos bancários com relação ao PIB nominal é algo, né, que nunca termina bem, né? Então a gente só não sabe quando, né? Mais uma vez, é apenas um fator né, para você enxergar algum momento especulativo ou uma bolha de crédito. E claramente a gente tem isso na China. Para colocar alguns números aqui, né, o PIB, por exemplo, subiu próximo de 1,6 trilhões no último ano, os ativos bancários subiram próximo de 5,1 trilhões. Então, tá caro para subir esse PIB, hein? Tá claro, tá cada vez mais caro, e o que me impressiona, né, então a média de crescimentos entre os de ativos bancários entre os bancos, entre a indústria bancária dos Estados Unidos, da China, subiu próximo de 18% anual, né? 18%. E então, se a gente olhar apenas os maiores bancos, né, também foi próximo de 18%. Agora, as vendas desses bancos subiu próximo de 5%, que foi um dos níveis mais baixos em mais de uma década. Então, esse impulso de crédito chinês, né, vem caindo já há um tempo, agora caindo próximo de 4%. E o impulso de crédito, na verdade, ele precede vários outros indicadores econômicos globais de uma forma importante, ou seja, quando você vê esse declínio, né, de impulso de crédito, que nada mais é essa troca, essa mudança de crédito com relação ao PIB, o que você vê, na verdade, é uma dificuldade de crescimento da economia global, por mais, né, chame aí a economia chinesa o motor da economia global, no caso. Agora, uma coisa que eu sempre achei importante e relevante na economia chinesa foi o risco inflacionário. Afinal, tudo bem você aumentar a sua quantidade de dívida, o seu endividamento chegar a níveis históricos, se o custo dessa dívida esteja baixo. Agora, quando o custo começa a aumentar, talvez por motivos que você não tem controle, né, como, por exemplo, a situação inflacionária ocorrendo no mundo todo, de formas diferentes, principalmente pelo preço de commodities, é aí que você começa a ver problema. Então, a gente vê o preço de produtores, né, de índice de preço de produtores próximo de 9%, né, hoje, anual. Então, esse número, na minha opinião, é um grande risco para a economia. Enquanto o índice de inflação da China, de junho, saiu próximo de 1,1%. Eu não sei quem está mentindo mais, se é a China ou os Estados Unidos, mas, meu Deus do céu, 1,1%, eu não sei nenhuma parte do mundo que esteja com um índice inflacionário dessa maneira. Realmente muito abaixo do normal. Eu lembro a relevância que foi o preço da carne bovina, se você lembra. 2017, 2018. Afinal, né, a ideia era essa mesmo, era que o custo de capital poderia subir, só que aquilo foi um período que a China, o governo chinês, acabou conseguindo né, segurar muito bem. Então, afinal, né, um governo autoritário tem infelizmente, essa vantagem, né? Não que eu esteja torcendo contra a China, realmente eu acho que, estatisticamente, a chance deles saírem dessa bolha de crédito ilesos é praticamente nula, e a melhor forma de você se proteger de um problema desse é a desvalorização da moeda chinesa. Mas isso aí não acontece há muito tempo. Olha, isso é o que se chama de seguro que você coloca no seu portfólio, que custa muito pouco, né, para a gente anualmente, em termos anuais, e eu acho que é extremamente necessário. Em 2015, eu ganhei um ano por causa disso. Não só eu, a gente tinha um time inteiro, né, por trás disso, mas a Crest ganhou um ano por causa de um seguro desse. Na época foi a mais de 7, né? Que foi ali o final, né? E, Heraldo, a gente está em níveis baixíssimos hoje da moeda, né? Então, exato, assim, estamos falando em 6,40, né? Ou seja, um upside de pelo menos uns 10% fácil
né, na conjuntura atual. E eu acho que vai sobrar para Taiwan, porque, para você ter ideia, na comemoração de 100 anos do partido, que rolou tem aqui 2 semanas, o Xi estava com a mesma roupa do Mao, né, aquela roupinha cinza, com o Mao que perseguiu o pai dele, né, a turma do Mao, né, a ala do Mao perseguiu o pai dele. Então, eu acho que os chineses já sacaram há muitos anos que o negócio não está fácil para eles e que a solução mais interessante, me parece, no momento, para eles se fecharem novamente. Enquanto muita gente está apostando que eles querem peitar os americanos, eu acho que é ao contrário. Eles vão se fechar para o mundo, porque eles estão com problemas de inflação, eles estão com problemas de endividamento, e eles não querem que esse tipo de descontrole saia de controle, usando aí uma frase de um mês aqui, digamos assim. Mas a postura que eu acredito que eles vão tomar vai ser uma postura de fechar, né, se fechar, e assim como nos anos 80, com a União Soviética, né, os países do bloco comunista, quando chega nessa altura do jogo, é que o negócio já vai entrar num nível aonde a gente pode esperar, talvez, mudanças históricas aí, porque eu nunca vi um país comunista se fechar e não acontecer nada de ruim. Pelo contrário, a única vez que a China cresceu pra caramba foi quando fez o movimento oposto ao de se fechar. Então, acho que o jogo da geopolítica só não vai ferver no curto prazo pela mudança na Casa Branca, porque se fosse o homem que estava lá ano passado, ia ser uma tremenda oportunidade de avançar e terminar aí o que faltou terminar, que era justamente essa ideia do Trump, de apertar, né, os chineses com tarifa e etc., sabendo já também do que está rolando. Agora, última pergunta rápida aqui, Tavi, vamos completar 1 hora, já agradeço aqui muito pela contribuição e agradeço também a audiência de quem vai assistir esse programa, um programa muito interessante. O que você acha que acontece aí no curto prazo no mercado macro, falando de classe de ativo? O que você acha que vai ser o tema do nosso segundo semestre aqui de 2021? E, obviamente, ninguém tem bola de cristal no mercado financeiro. Olha, eu acho que a China tem uma grande probabilidade de ser uma história cada vez maior, né? Essa situação de endividamento que a gente está vendo com uma conta de capital fechada, né? Eu acho que a gente nunca viu na história, né? Uma coisa é você comparar a economia dos Estados Unidos, o crescimento do sistema bancário, com uma economia que, na verdade, tão aberta como a daqui, né? E, ao mesmo tempo, sofreu o que sofreu, né, principalmente no setor imobiliário. E eu acho que essa parte da economia chinesa vai ser o grande detalhe. Eu acho que essa situação de inflação maior deve continuar. Eu acho que a gente vai ver o mercado perceber que não é tão transitório como outros pensavam. Eu acho que vai continuar uma dificuldade de liderança do mercado. Eu acho que tem uma chance muito alta de volatilidade aumentar no mercado acionário. A forma que eu continuo me posicionando não deve mudar nos próximos meses, porque eu estou com uma estratégia de longo prazo. Então, eu continuo comprando propriedades em diferentes partes do mundo. A gente acaba tendo uma participação dessas propriedades por empresas públicas, ou diria não públicas, de capital aberto. E, no caso, o que a gente vem fazendo não deve mudar muito. Então, a gente continua. Eu acho que o nosso portfólio se deu bem muito pelo fato das algumas empresas individuais, o sucesso individual de algumas empresas, mas a gente não viu muito a parte macro acontecer, né? A apreciação do ouro, prata. Eu acho que isso pode acontecer ainda e continuar acontecendo e voltar a ser a história da vez. Eu acho também que uma coisa que deve acontecer nos próximos meses, que deve mudar um pouco o cenário geopolítico, essa situação de deglobalização que a gente viu realmente com o princípio disso foi com a entrada do Trump, né? Até mesmo antes da entrada dele, quando ele começou a conversar ou anunciar isso no seu período de candidatura. Então,
Isso, na verdade, muitas pessoas pensavam que ia diminuir, na verdade, né, com a entrada do Biden, mas o que aconteceu foi que intensificou pelo lado chinês, não tanto pelo lado americano. Né? Então, está sendo interessante, né? É um desenvolvimento que deve também ser inflacionário, não deflacionário. Afinal, sendo essa planta manufaturada global, né, que foi a China por muitos anos, uma mudança contra essa tendência deve sim criar aumento de preços do consumidor, e principalmente de serviços, né, mudando a logística do mercado. E eu estou, na verdade, com muita atenção no mercado chinês. Aumentei sim as posições que a gente tem na moeda chinesa recentemente. Eu acho que um mercado que funciona por alguns meses, depois as pessoas param de falar sobre esse assunto, você aumenta a sua posição novamente, volta a ser um assunto da bola da vez, mas até então a gente não viu um desfecho para a história, né, como a gente viu aqui em 2008. E isso tem a ver com a liderança política da China, então, que tem um controle muito maior, como você mesmo falou, da situação do que outros países com a democracia. Então, eu acho que isso sim deve ser uma história que deve ganhar um pouco mais de força nos próximos meses, e se isso acontecer, pode causar sim um problema de desaceleração da economia global, junto com uma força inflacionária que deve ser um pouco mais duradoura que o mercado pensa. Então, eu estou bem focado nessa stagflação aqui dos Estados Unidos, que deve continuar, e focadíssimo nas melhores formas de comprar ativos tangíveis, que eu acho que o endividamento global, né, acaba forçando com que os bancos centrais continuem suprimindo taxas de juros, e eu acho que isso não deve mudar, né, até mesmo com as forças inflacionárias começando a se tornar um problema. Então, eu acho que isso vai permanecer aqui no mercado pelos próximos meses. Então, essa mais ou menos é a colocação da Crescat. Eu acho que inflação tem uma probabilidade maior do que deflação, e se deflação ocorrer, como eu me posiciono, seriam por posições vendidas no mercado acionário aqui dos Estados Unidos. E se eu tiver errado, como eu falei, já existem algumas mudanças de liderança que alguns investidores já estão ganhando dinheiro nessa posição vendida. Então, eu acho que é importante algumas pessoas notarem isso, afinal, isso são sinais importantes para o que está acontecendo aqui na economia global. Então, mais ou menos isso que eu continuo focado. Eu acho que ouro e prata principalmente, é onde a posição mais assimétrica que tem nos próximos meses. E o mais interessante é o sentimento negativo que a gente viu nos últimos meses, dado uma consolidação. Nada aconteceu, o preço não caiu, o preço só foi para o lado. Eu já tive muitos temas que o preço foi contra o que eu pensava que ia acontecer. Então, para mim está ótimo, a gente está esperando, continuando a se posicionar, aumentando o fundo e tentando optimizar a maneira que a gente deve ver aí um bull market secular para principalmente metais preciosos. Excelente, Tavi. Olha, faltaram alguns temas aqui, a gente já deixa marcado para o futuro mais um episódio para a gente falar de Europa, falar do mercado de Ripple, entre outros temas. Foi um prazer imenso, e para o pessoal que está assistindo, o Tavi é totalmente skin in the game, não é aqueles gestores de fundo que falam e quando vai ver, não tem nem um centavo no fundo, né, Tavi? É diferente aí, tá? Todo mundo, a empresa inteira investe, então eles botam o dinheiro onde a boca deles estão, e para mim, o gestor de fundo que trabalha dessa forma é o verdadeiro estilo, né, de se apresentar como um gestor de fundo. Então, fica aqui novamente, né, o contato do Tavi Costa no Twitter, Tavi Costa Macro no Instagram. A empresa dele é a Crescat. Quem quiser mais detalhes sobre a Crescat, pode entrar no site deles, que é crescatcapital.net, né? Exato. Ou basta entrar em contato com o atendimento @libertaglobal e a gente encaminha aí o contato lá da Crescat para conhecer o fundo do Tavi, que não é apenas um fundo de mineradora de ouro, né, como as pessoas resumem hoje por causa
de algumas entrevistas. É um fundo macro posicionado para muitos desses temas que a gente discutiu aqui. Então, novamente, reforço aqui o agradecimento, Tavi, é um prazer. E ao longo do ano aí, dando tudo certo, a gente se vê ou aqui em Miami, ou aí nas montanhas do Colorado, meu amigo. Olha, muito obrigado mesmo. É sempre um prazer ter sua presença aqui na Liberta Global conosco. O prazer é todo meu. O pessoal aí que já segue a Liberta está em grandes mãos. Vocês são show de bola, talvez aí as melhores pesquisas e entrevistas e comentários no mercado que você pode encontrar em português. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Heraldo, principalmente você, né? É óbvio que você sempre tinha esse conhecimento, mas o seu crescimento na mídia social é sem dúvida uma coisa que se eu pudesse comprar, eu comprava. Infelizmente não é um investimento, mas eu acho que você vai continuar crescendo ainda mais e eu torço muito por você. Eu acho que os seus comentários ajudam muitas pessoas que, principalmente fazer essa ponte, né, do que vem acontecendo aqui no mercado internacional, que pouquíssimas pessoas no Brasil fazem isso muito bem. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela Liberta como um todo, e eu sou fã de vocês também. Muito obrigado, Távio. A gente é um grande fã teu aqui, cara. Prazer, viu? Até a próxima. Prazer é meu.